Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e versículo 6. Para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí eu vou saltar todos os tempos e lá para o versículo 6, trabalhar os dois tempos que a gente tem trabalhado nesses 2 domingos. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Como eu disse na semana passada, eu gosto de pensar nesse capítulo não como um determinismo, ou seja, olha, vai ter tempo disso, vai ter tempo disso, vai ter tempo disso. Aí a gente fica preso a isso e acaba se arrebentando, porque justifica os nossos erros com base no tempo que a gente está vivendo. Então eu quero desmistificar isso nessa noite e já começar dizendo para você que a minha ótica desse texto é uma ótica de alguém que é o rei Salomão, que já está agora envelhecido, já passou por tanta coisa na vida, e ele observa a vida, e ele percebe que no decorrer da vida existem vários tempos. Ele observa que há momentos que as pessoas estão muito juntas, elas se abraçam, elas estão juntas o tempo todo. Há momentos que elas se afastam, elas não estão muito bem, elas brigam, elas não se relacionam bem umas com as outras. E Salomão começa a observar isso, e diz que há um tempo que é diferente do outro, e ele diz isso com o objetivo que a gente precisa discernir o tempo que a gente está vivendo. Você sabe qual é o tempo que você está vivendo, porque se você consegue discernir o tempo que você está vivendo, você consegue então ter as atitudes certas de acordo com esse tempo. E aí então, se eu consigo discernir, por exemplo, que é tempo de chorar, eu vou ter um comportamento que seja de acordo com esse tempo. Se eu consigo discernir, por exemplo, essa semana eu fui lá visitar o nosso querido Valdo, eu estou tão feliz que ele está ali, graças a Deus. E aí visitando o nosso querido Valdo, e a vontade dele era de ir embora, mas tinha uma faixinha, né, uma pulseira adesivada ali no braço dele, escrito o quê? Paciente. Eu acho isso tão interessante, irmãos. Porque paciente vem de paciência. Então você que vai para um hospital, Deus te livre, mas quando estiver lá, irmão, você é um paciente, tem que ter paciência. Tem que aguentar esse negócio, tem que esperar o tempo do remédio fazer efeito, o tratamento, etc e tal. Amém? Você está aqui? Muito bem. Então, se você discerne que aquele tempo no hospital é um tempo de repouso, e você passa a se comportar como tal, isso pode trazer para você a recuperação que você precisa. Tem muita gente que faz uma cirurgia e fala, eu estou bem, mas o médico diz, olha, são 30 dias, e a pessoa quer com 15 voltar a fazer o que ela não tem que fazer. E aí o que acontece? Aí os pontos abrem, aí acontece um problema. Então aqueles 30 dias, que se ela respeitasse, se comportando de acordo com aquele tempo, se transforma em 45, em 60, e às vezes pode ser até a vida toda. Amém? Então discernir o tempo é muito importante, e a gente vai ser mais saudável emocionalmente e também fisicamente se tão somente a gente discernir o tempo. E destacando o verso 6, na versão revista atualizada diz que é tempo de perder, né? A gente, mas parei, pastor, eu sou crente, que negócio é esse? Crente não perde, como é que tempo é esse de perder? E aí você pode compreender um pouquinho isso na semana passada. Nós conseguimos compreender algumas coisas. Primeiro, a questão não é quando nós perdemos, mas quando nós nos perdemos naquilo que perdemos. Essa que é a questão. Nós aprendemos isso. Perda todos nós vamos ter, mas o problema não reside nas perdas. O problema reside quando nós nos perdemos junto com aquilo que se perdeu. O Senhor nos desafiou para que a gente não se perca junto com aquilo que se perdeu. E Deus nos deu uma ordem na semana passada: não morra agarrado àquilo que você perdeu. Será que você pode virar para alguém do teu lado aí, à sua direita, à sua esquerda, atrás de você, onde estiver, e dizer a essa pessoa: não morra agarrado àquilo que você perdeu. Tem muita gente morrendo agarrado com aquilo que perdeu. Sabe que no ano 70, o general Tito mandou invadir a Jerusalém, destruiu Jerusalém, queimou tudo a fogo. E os historiadores afirmam, isso é parte da tradição, diz que aquele jovem rico que Jesus convidou para andar com ele, mas ele possuía muitas riquezas, na verdade ele não possuía riquezas, as riquezas que possuíam ele. Aquele jovem rico que era possuído pelas riquezas, a história diz, a tradição diz que ele morreu agarrado com as riquezas dele, enquanto os soldados romanos marchavam sobre Jerusalém e incendiavam tudo. Então não morra agarrado com aquilo que você perdeu.
Deus também nos falou, porque quando eu fico preso às perdas do passado, eu não tenho energia para encarar os desafios do presente. E é verdade, as pessoas ficam lá. Eu me lembro de Josué, Moisés havia morrido, o povo já estava 40 dias lamentando Moisés, em luto, em choro, em lágrimas. E aí Josué prostrado, Deus chega para Josué, irmãos, e dá um verdadeiro chega para lá nele. Levanta, Josué, coragem, ser forte. Quase que Deus está falando com ele: seja homem, rapaz. Está lá prostrado, chorando. Por quê? Porque ele estava olhando para trás, ele não tinha energia para encarar o desafio que era atravessar o Rio Jordão, que era tomar a terra prometida. Quantos estão entendendo essa palavra? Deus nos trouxe também uma verdade, que há coisas pelas quais nós não devemos continuar lutando. Nós aprendemos isso, porque essa é a atitude certa para o tempo de desistir, como diz o versículo 6, ou o tempo de perder. Então o conselho de quem ama: deixe ir, deixe ir. Amém? Então eu quero começar o sermão dessa noite dizendo para você o seguinte: enquanto você não admitir que perdeu e aceitar que perdeu, não há como Deus te consolar. Eu estou angustiado, eu quero que Deus me console. Então você precisa admitir que perdeu, precisa aceitar que perdeu, porque isso vai abrir caminho para o consolo de Deus na sua vida. Foi assim quando Davi perdeu o seu filho. A Bíblia diz que Davi perdeu o seu filho. Imagine isso para um rei, era o sucessor do trono. Mas a Bíblia diz que quando Davi aceitou a sua perda, quando Davi reconheceu a sua perda, Davi foi diante de Deus, adorou a Deus, e a Bíblia diz que Deus consolou Davi. Davi teve um outro filho, e o nome desse filho chamou-se Gedidias. Gedidias significa amado do Senhor, ou por causa do amor do Senhor. Sabe quem é Gedidias? É o homem que escreveu Eclesiastes, Salomão. Salomão. Veja, Deus é um Deus que quer consolar a sua vida, amém? Mas para consolar nós precisamos aceitar e precisamos reconhecer isso na nossa vida. Agora, a boa notícia é que Deus quer consolar você nessa noite, irmão. Amém? Mas antes Deus vai moer a gente aqui, irmão. Está preparado, irmão? Bom, hoje eu quero então falar do tempo de guardar. Tempo de guardar. No original hebraico, guardar significa proteger. Guardar significa dar atenção. Guardar significa observar, preservar, manter. Isso é guardar. Então por isso eu quero tratar esse guardar nessa noite, porque às vezes a gente pode pensar que guardar é esconder. Na nossa cabeça, guardar é esconder. Tem que guardar um dinheiro. A gente esconde o dinheiro na poupança, esconde o dinheiro em algum lugar. Mas esse guardar, eu quero trabalhar com esse verbo sobre cuidar. Ficou. Então, para fazer o desfecho, a segunda parte, ou a parte final dessa mensagem, ouça então a palavra de Deus: deixe ir o que se perdeu e cuide do que ficou. Amém? Então nosso foco nessa noite é falar de cuidar do que ficou. Amém? Bom, eu quero começar então com uma história, bem rapidinho. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Se você quiser abrir, você pode abrir, mas eu vou contar para você para facilitar. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7, diz uma história que me fascina. Eu já preguei aqui alguns sermões sobre esse texto. Mas segundo livro dos Reis, diz que havia uma viúva que tinha 2 filhos. Obviamente ela perdeu o seu marido. Mas quem era o seu marido? O seu marido era um profeta. O seu marido era um discípulo de profeta. Eliseu cuidava dele. Eliseu discipulava esse homem. E esse homem veio a morrer. Mas esse homem não soube administrar bem os bens dele. Ele não soube administrar os recursos financeiros dele. O que é que ele fez? Ele deixou a família dele endividada. Ele deixou a família dele com muita dívida. A ponto dos credores, os homens com quem ele tinha dívida, esses homens foram até ele. E o objetivo desses homens era tirar os 2 filhos dessa viúva. Agora imagina, a mulher perdeu o marido, a mulher perdeu o respeito, a mulher perdeu a fonte de renda dentro de casa. Ainda ela descobre que ela tem dívida. Tem muitos maridos que é assim, que quando morre a mulher descobre o tamanho da dívida que o marido tem, porque ele não compartilha com a esposa, porque ele não divide as coisas com a esposa, porque ele não ora junto com a esposa, porque ele não compartilha, porque ele sabe que está errado. Ele sabe quanto está errado. A pergunta que eu quero fazer para você não tem nada a ver com o sermão, mas eu estou aqui, eu não posso perder a minha oportunidade, viu? Vim até aqui, eu tenho que terminar o que eu vim fazer. Então, marido, a sua esposa sabe o quanto de dívida você tem? Se você tem, ela sabe com quem estão as suas contas.
Você morrer hoje, como é que vai ficar a tua família, irmão? Pior do que já está? Não, pastor, graças a Deus eu tenho um seguro de vida, mas eu não contei para a mulher, vai que ela tenta me matar e ficar com esse dinheiro, né? Bom, eu não posso opinar a respeito. Mas essa mulher então chega até o profeta Eliseu e diz o seguinte para ele: olha, profeta, o meu marido deixou uma dívida, eu não tenho dinheiro para nada. O meu marido era um discípulo de profeta, que tempo bom aquele que a gente está vivendo, mas agora o meu marido morreu, e sabe o que restou, profeta? Dívida. Tem os credores que estão lá na porta de casa, e eles vieram tomar os meus 2 filhos. O que eu aprendo nesse texto, irmão? Quando eu observo o versículo 1, exatamente isso está no capítulo 4, eu vejo que essa mulher estava tão ocupada com aquilo que ela perdeu, ela estava tão ocupada com a tragédia da vida dela, com o passado dela, que era impossível que ela pudesse enxergar que alguma coisa ainda estava nas mãos dela. Fica comigo até o final que eu vou te explicar isso melhor. Então, pensando no segundo livro dos Reis, pensando no capítulo 4, pensando na história da viúva, tem muita gente que está desse jeito. Tem muita gente que quando chega perto da gente, só fala do que perdeu, só fala do passado, vive remoendo isso, falando o tempo todo. Lá no versículo 1 diz isso: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: o teu servo, meu marido morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Essa mulher estava focada naquilo que ela perdeu, mais do que naquilo que lhe restou. Será que eu estou pregando para alguém assim nessa noite? Alguém que ousa dizer: eu não tenho nada, eu perdi tudo. Será que eu estou pregando? E eu acredito que sim, com certeza eu estou pregando para alguém que não consegue perceber que ainda que tenha perdido quase tudo, ainda tem algo aí na sua vida que Deus quer usar para te abençoar. Mas você está tão focado no passado que não consegue enxergar aquilo que restou, porque você está focado naquilo que foi perdido. Isso me faz lembrar de Elias, o profeta. Ele estava na caverna, chorando, lamentando. Ele chegava a dizer para Deus: Deus, não sobrou ninguém, todo mundo se perdeu, não tem nenhum profeta em Jerusalém que siga o Senhor, eu sou o único que restou. E assim mesmo, eu também perdi muito, perdi o ânimo, perdi a vontade de viver. Sabe o que aconteceu com Elias, irmãos? Ele estava chorando as suas perdas. Ele dizia que tudo havia se perdido, que todos os profetas se perderam, que não sobrou ninguém. Só que Deus diz para ele: é mentira, Elias, tem 7.000 profetas, você está enganado. Você acha que perdeu tudo? Não, você não perdeu tudo. Não me deixa pregar, prega para alguém do teu lado. Você acha que você perdeu tudo? Você não perdeu tudo. Diga isso para essa pessoa: você não perdeu tudo, você está enganado. Deus vai te provar isso nessa noite. Qual foi o resultado da murmuração de Elias? O resultado da murmuração de Elias é que Elias perdeu o ministério dele. Esse homem era para dar continuidade ao ministério, mas ele perdeu o ministério dele. O máximo que ele fez foi ungir Eliseu como sucessor dele, como discípulo de profeta. Agora escute, irmão, o resultado é que ele perdeu o ministério porque ele estava tão ocupado com aquilo que ele perdeu, que ele não conseguia perceber que tinha restado algo na vida dele. Escute uma coisa: você pode perder o que sobrou por ficar lamentando o que perdeu. Eu vou repetir para você entender. Você pode perder o que sobrou se ficar lamentando o que você perdeu. O diabo, irmão, ele é mestre em acusar. Tudo que o diabo mais faz é acusar. A Bíblia classifica o diabo como acusador dos irmãos. Ele sempre vai encontrar um jeito de acusar a gente daquilo que a gente perdeu e da forma como a gente fez. Ele sempre vai encontrar uma maneira de, sabe, mostrar os erros para nós, os erros que nós cometemos, que nos fizeram perder, as palavras que dissemos que nos fizeram perder, as decisões que tomamos que nos fizeram perder. Por que o diabo faz isso? O diabo faz isso para que a gente perca o foco naquilo que ficou. O diabo faz isso para que a gente perca o foco naquilo que ficou na nossa vida. Você não tem ideia de que o que Deus deixou, depois que tudo saiu, é suficiente para Deus prosperar a tua vida, para Deus abençoar a tua vida. Seja isso o que for. O diabo, ele trabalha para que a gente fique tão ocupado com aquilo que nós perdemos, que nós acabamos não tendo tempo para aquilo que restou. A gente fica tão ocupado com as perdas, tão ocupado. O diabo quer ver a gente envergonhado pelos erros. O diabo quer que a gente fique com aquele sentimento de culpa, porque simplesmente nós perdemos.
Eu não sei você, irmão, mas já percebeu quando você vai fazer uma prova, e que você perde numa prova, seja ela uma prova de habilitação? Eu nunca perdi numa prova de habilitação, então não sei como é que é, mas eu converso com algumas pessoas e percebo quão difícil. A pessoa fica o dia inteiro remoendo aquela perda. E ela está tão perdida que ela não consegue perceber que tem mais prova para frente, ela pode passar. Mas o medo toma conta, a acusação toma conta. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo sabe que enquanto nós vivermos no passado, lamentando o que a gente perdeu, nós jamais poderemos construir algo novo com aquilo que restou. Ele sabe disso. Agora deixa eu te falar uma coisa, o diabo, ele só faz jogar o nosso passado da nossa cara. É a única coisa que ele faz. Ele lembra da gente, lembra o que a gente fez no passado, lembra as nossas atitudes no passado, lembra a forma como nós nos comportamos no passado. Ei, deixa eu te falar uma coisa, quando o diabo jogar no teu rosto, na tua cara, e me permita falar cara, porque você fala isso no dia a dia, não vem reclamar comigo agora nessa noite por eu estar falando cara. Amém? Você fala isso com todo mundo. Então me permita também ser transparente e sincero com você. Quando o diabo jogar na tua cara o teu passado, jogue na cara dele o futuro dele. O diabo perdeu para sempre. O lugar dele é o lago de enxofre. A igreja triunfa, você triunfa, nós triunfamos. Para nós tem jeito, para o diabo não. Quando eu olho para a experiência dos dois discípulos no caminho de Emaús, eles estão voltando de Jerusalém. É o terceiro dia que Jesus havia morrido. E eles vêm no caminho. Você já me viu pregar aqui outro dia sobre isso. Gabriel pregou outro dia sobre isso. E eles vêm no caminho lamentando aquilo tudo. A Bíblia diz claramente que Jesus se aproxima deles. Amém? Amém? Amém ou não amém, irmão? Sabe? Só que eles não conseguem perceber que Jesus estava se aproximando deles. Quando você está tão envolvido com as perdas, você não consegue perceber quando Jesus está chegando. Você não tem ideia de que Ele está aí do seu lado. Você deve se lembrar muito bem daquele poema Pegadas na Areia. Um homem tem um sonho numa noite, e aí ele anda com Jesus, e Jesus o leva para a beira da praia, ele vê lá 2 pares de pegadas, e ele pergunta para Jesus: Jesus, eu estou vendo aqui 2 pares de pegadas aqui, o que é isso? E Jesus diz: olha meu filho, isso aqui são os momentos de alegria na sua vida. Os momentos que você passou feliz, eu estava aqui do teu lado, caminhando com você. O primeiro par de passos são os seus, mas o segundo aqui desse lado são os meus passos. Quem estava à sua direita era eu. E aí aquele homem ficou tão contente. E mais à frente, um outro pedaço da praia, ele observa e vê agora só 1 par de pegadas. E aí então ele fica com aquele coração angustiado. E aí mais à frente ele olha para Jesus e, chateado com Jesus, diz: Jesus, eu estou muito chateado com você. E Jesus diz: mas o porquê? Jesus, quando eu estava feliz, o Senhor estava andando do meu lado, mas quando eu passei dificuldade, olha lá Jesus, olha lá, eu estava sozinho, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, o Senhor esqueceu de mim. E Jesus diz: não meu filho, quando você sofria, quando você chorava, eu estava com você. Mas como, Jesus, só tem 1 par de pegadas, são os meus pés ali. Eu disse: não, aqueles passos são meus passos, porque quando você sofria eu carregava você no colo, quando você chorava eu carregava você no colo, eu estava com você nos meus braços. Aleluia! Os discípulos do caminho de Emaús não conseguem perceber que Jesus se aproximou deles. Por isso que você não consegue perceber Jesus vindo sobre você, na sua casa, na sua família, porque você está tão ocupado com as perdas. E eles falavam das perdas, falavam das perdas, e Jesus chega perto deles, e alguns gostam de teologizar esse texto, dizer o seguinte: olha, é porque Jesus jogou um pozinho mágico, e os olhos deles ficaram cegos, eles não conseguiram perceber Jesus. Bobagem. Eu vou pregar um sermão aqui daqui a 2 semanas, falando: o galo cantou. Se prepare, irmão, porque o galo vai cantar aqui, viu? Jesus agora está diante deles, mas a Bíblia diz que os estavam como que impedidos de enxergar Jesus. Quando eu estava no velório da mamãe, algumas pessoas estiveram lá e depois encontrei com elas. E aí eu falei para a pessoa na rua, bastante tempo depois, eu disse: olha, infelizmente mamãe morreu. Sim, pastor, eu estava lá no velório. Eu falei: você estava lá? Desculpa, eu não vi você lá, porque eu estava tão envolvido com aquela perda que eu não conseguia notar as pessoas que estavam lá. Então eu penso que era isso que esses discípulos estavam sentindo. Eles não percebem Jesus.
E Jesus está andando junto deles. Eles não conseguem enxergar Jesus diante deles. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: quem fica lamentando pelas oportunidades que perdeu, não vai ter tempo para investir nas oportunidades que estão surgindo. Eles não conseguiram nem crer na palavra das mulheres que viram os anjos e o túmulo vazio. Eles não conseguiram acreditar na palavra de Pedro. Eles não conseguiram acreditar na palavra dos anjos que disseram que Jesus havia ressuscitado. Eles voltaram para Emaús. Eles voltaram para trás da vida deles. Agora deixa eu falar uma coisa nessa noite: não julgue esses homens, porque talvez você esteja se comportando exatamente assim. Não julgue esses homens. Não julgue esses homens, porque talvez você esteja se comportando como um deles. Agora escute: como que você vai descobrir? Como que eu descubro que eu estou me comportando assim na minha vida? Simples. Quer saber o que está no seu coração? Eu vou te revelar. Observe o que sai da sua boca. Você quer saber o que tem no seu coração? Observe o que anda saindo da sua boca. Observe como você se refere às pessoas. Observe como você fala das pessoas. Observe como você fala da vida, como você fala dos problemas. Observe como está saindo as palavras, ou estão saindo as palavras da sua boca, e você vai descobrir o que está enchendo o teu coração. Você descobre facilmente uma pessoa amargurada, porque ela só fala de derrota. Quando ela vê a alegria de alguém, ela quer fazer de tudo para detonar a alegria daquela pessoa. São amargurados. Conhece alguém assim? Não olhe. Olhe para cá, por favor. Não ouse girar o pescoço e achar a pessoa no meio da multidão. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. A pergunta é: onde é que está a sua atenção? O que é que tem saído da sua boca? Pelo que você tem chorado? Que pensamentos estão ocupando a sua cabeça? Observe seus pensamentos. Você tem ocupado a sua mente com as coisas que você perdeu? Naquilo que tiraram de você? Naquilo que roubaram de você? Então deixa eu dar um conselho de quem ama: é hora de mudar. Observe o seu falar. Se você tem falado mais dos prejuízos que você sofreu, mais das perdas que você teve, mais de quem te maltratou, ou quem anda maltratando você, de quem te faz mal, de quem te prejudicou, é hora de mudar. Mude o seu foco. Ficar se lamentando, irmão, pelo tempo perdido, pelos anos que perdeu, pelo carro que teve que vender para pagar a dívida. Tem gente que fica olhando para a foto: ai, meu carrinho. Ficar se lamentando por isso, por aquilo, não vai fazer você crescer. Simplesmente vai tirar o seu foco e pode levar você a perder aquilo que restou, aquilo que ficou. Deixa eu te falar uma coisa: dê mais atenção ao que ficou do que às suas perdas. Irmão, eu estou só desenrolando o manto. Eu estou na introdução ainda, irmão. Se você vê o que vem pela frente, eu apertava o cinto, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, irmão: tem coisa que está diante dos seus olhos e você não consegue ver. O meu papel aqui nessa noite é ser um colírio para poder fazer você enxergar melhor. Não fique ocupado demais sofrendo as perdas a ponto de não enxergar a riqueza que ainda restou. Deus fala com o povo de Israel: esqueça o que se foi, não vivo no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Deixa eu te ajudar com esse texto. Deus nunca usa palavras de obviedade. Deus não faz promessas óbvias. Deus não fala coisas que não precisam ser ditas. Deus é um Deus que usa com precisão a sua palavra. Pastor, eu não estou entendendo. Eu sei que você não está. Vou te ajudar. Quando Deus chega até Josué e diz assim: Josué, levanta-te, tenha coragem. Por que Deus falou isso para Josué? Por duas coisas básicas. Primeiro, porque Josué estava no chão, por isso que ele tinha que se levantar. Estava prostrado. Ter coragem. Por quê? Porque Josué estava morrendo de medo, irmão. Então quando Deus dá uma ordem, Ele dá uma ordem sabendo como está o estado da nossa alma. Por exemplo, quando Deus diz assim: se passares pelo fogo, não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Por que Deus fala isso, irmão? Porque quando a gente passa pela água, a gente tem certeza que vai afogar. Quando a gente passa pelo fogo, a gente tem certeza que vai queimar. Então o que Deus está falando? Fique tranquilo, no fogo, na água, eu estou com você. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. E quando Deus chega para o povo de Israel e diz: esqueça o que se foi, não vive no passado, o que é que Deus está dizendo? Ele diz: eu estou fazendo uma coisa nova. Mas o que ele diz antes? Vejam. Por que vejam? Porque eles não estavam vendo. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Ei, veja, eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida. Será que você não está percebendo?
ela já está surgindo. E olha o que Deus diz: vocês não a reconhecem. Por quê? Porque eles não estavam vendo, eles não estavam reconhecendo. E por quê? Porque eles estavam ocupados demais com o passado deles. O povo de Israel estava tão focado naquilo que ele perdeu, que não conseguia ver o que Deus estava fazendo. Pastor, me fala do que ficou. Eu estou falando. Você só vai conseguir enxergar o que ficou se você romper com aquilo que você perdeu, com o seu passado. Eu vou repetir: o seu futuro não está nas mãos daquilo que se foi, não está nas mãos de quem foi embora da sua vida. O seu futuro não depende daqueles que se foram. O futuro dessa igreja não depende de quem foi. O seu futuro não está amarrado de quem foi embora. O seu futuro não está preso a quem foi embora da sua vida. O seu futuro está nas mãos do que ficou. Então, irmão, não seja como Israel no deserto. Ficava olhando o tempo todo para trás. Que saudade da cebola do Egito, que saudade do pepino do Egito, que saudade, que saudade, que saudade. Os caras não conseguiam ficar felizes com a carne no deserto. Deus mandou carne no deserto, Deus mandou água boa no deserto, Deus mandou sombra no deserto, Deus proveu de pão no deserto, irmão. Todo dia de manhã os caras só tinham que ir lá fora pegar para comer, irmão, pelo amor de Deus. Eles não conseguiam valorizar isso, porque eles estavam olhando para trás. Qual foi o resultado disso? Eles ficaram andando em círculos 40 anos no deserto. Ei, pare de andar em círculo. Até quando? Vai ficar se lamuriando. Quando Pedro deu atenção àquilo que estava à frente dele, era Jesus. Quando Pedro deu atenção para Jesus estar na frente dele, Pedro andou por sobre as águas. Mas quando Pedro desviou o olhar de Jesus, ele afundou. Por quê? Porque ele ficou lá olhando para o ontem, irmão. Talvez ele olhou para trás para ver que distância estava o barco. Deixa eu te falar uma coisa. Futuca alguém aí e diga para essa pessoa: não perca o dia de hoje ocupado demais com o dia de ontem, reclamando do dia de ontem. Não perca o dia de hoje. Tem marido que vai dormir chateado com a esposa pela briga de ontem. Ei! Ontem passou, hoje é um novo dia. Amém? Quase que eu canto a musiquinha da Globo. Agora vamos falar de algumas coisas aqui. Vamos voltar ao texto de 2 Reis, capítulo 4. Você leu o versículo 1. Você viu uma mulher reclamando do passado, reclamando das perdas, ocupada demais com as perdas. Agora, qual é a posição do profeta? Fala para o teu vizinho: aperta o cinto que agora vai ficar estreito. A viúva endividada, falando do passado, falou de tudo que ela perdeu. Ela falou de tudo que ela perdeu. Escute, olhe para mim. E ela ainda falou do que ela estava para perder, os 2 filhos. E ela chega para o profeta e lamenta, e chora, e reclama, e expressa a sua dor. Agora, o que é que o profeta fala com ela? Eliseu lhe perguntou, versículo 2 do capítulo 4, 2 Reis: que te hei de fazer? Agora a segunda pergunta dele: diga-me, ou dize-me, o que é que tens em casa? O que é que você tem? Não, profeta, o senhor não está entendendo. Tua serva não tem nada em casa. Olha o que ela diz. De repente aparece uma vírgula e ela continua a frase. Peraí. O Espírito Santo começa a falar com ela: ei filha, você está mentindo. Tem algo na sua casa. Lembra? Aquela botija de azeite. E ela diz: sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A pergunta do profeta para ela não foi: diga-me o que você perdeu, diga-me o que foi tirado de você. A pergunta do profeta para ela foi: o que é que você tem? E o que significa isso, meu irmão? Por que que ele pergunta isso? Domingo que vem eu prego a terceira parte do sermão. Não, eu estou brincando, obviamente. Por que que ele pergunta isso para ela? Porque sempre vai ficar alguma coisa. Escute, irmão. Pega a primeira pérola ali. Pega a primeira pérola. Abre a sua mão para pegar. Sempre tem alguma coisa de onde nós podemos recomeçar. Sempre vai ficar alguma coisa de onde a gente pode recomeçar. Aqui que o manto começa a entrar no circuito.
O profeta ensina um princípio poderoso: pare de focar no que você perdeu. Eu quero te fazer enxergar aquilo que restou, porque aquilo que ficou é precioso. Você precisa cuidar do que ficou, para que aquilo que ficou se transforme num milagre para a sua vida. Você que entrou nesse culto pensando no que você perdeu, ei, olha para mim. Você que entrou aqui pensando no que você perdeu, deixa eu te falar uma coisa. Você que veio para esse culto atrás de respostas idiotas, deixa eu te falar uma coisa: esqueça o que você perdeu, porque a pergunta dessa noite é: o que é que você tem? O que é que você tem? Deixa eu te dizer uma coisa: mesmo que você tenha perdido muito, você nunca perde tudo. Deus sempre deixa algo conosco. Você não perdeu tudo, restou alguma coisa. Você tem algo que ficou. Por mais que você perca e perca muito, escute uma coisa: ainda assim, Deus sempre vai deixar algo com você. Houve um homem na Bíblia que eu acho que você vai concordar comigo. Eu chamo de campeão das perdas. De quem eu estou falando? Campeão das perdas. De quem eu estou falando? Ah, irmão, exatamente. Concorda comigo, né? O campeão das perdas. Agora presta atenção nessa revelação, irmão. A Bíblia diz que Jó tinha 7 filhos, 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Aí, para poder sintetizar tudo, a Bíblia diz assim: ele era o homem mais rico do Oriente. Pronto. Tem o Oriente inteiro. Esse aqui é o homem mais rico do Oriente. Jó. Você está aqui, amém? Aí você conhece a história. Vem toda aquela desgraça sobre a vida dele. Os jumentos morrendo, os bois morrendo, a casa sendo destruída, os filhos morrendo, o corpo dele cheio de chagas. Mas você não vê Jó lamentando as perdas dele. Jó não fica olhando para trás, se culpando de alguma forma. Jó não olha para as riquezas que um dia estiveram nas suas mãos e diz: tempo bom foi aquele que eu tinha aquele dinheiro. E os amigos de Jó queriam encontrar alguma culpa em Jó, mas Jó também não se rendeu a isso. Jó não aceitou isso. Ele perdeu filhos, ele perdeu riquezas, ele perdeu saúde, ele perdeu respeito, mas ficou ainda algo na vida dele. Pastor, ficou o quê? Pelo amor de Deus. Tranquilo. De todas as tragédias que aconteceram na vida de Jó, você percebeu que sempre vinha alguém para contar a história? Sempre tinha alguém que sobrou vivo. Irmão, deixa eu te ajudar com uma coisa, irmão. Tu tem que aprender a ler a Bíblia, irmão. Não se ofenda com essa palavra, não. Porque a gente fica mistificando. Deus deu a Jó o dobro do que possuía. Você acha que o irmão caiu do céu? Imagina, caiu um jumento assim. Pá. Não. Deus fez Jó prosperar daquilo que ficou com ele. Os funcionários que sobreviveram. Você acha que Jó teve filho como, irmão? Porque todo mundo lê o texto e acha que a mulher de Jó amaldiçoou Jó e foi embora da vida dele. Não, você que pensou assim. Ela só estava desabafando diante da crise. E Jó entendeu isso. Por isso que Jó não entrou na barca dela, porque sabia que ela estava em crise emocional. Quando ela disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele: não, vou fazer isso. Você acha que ele teve filho depois com quem, irmão? Você está entendendo? Se prepare, irmão, está começando, irmão. A Bíblia diz que Deus deu a ele o dobro de tudo que antes possuía. Como? A partir do que restou. Deixa eu te falar uma coisa: Deus pode dar a você o dobro de tudo que você antes possuía, a partir disso aí que ficou. Escute, irmão, quando uma parede cai, quando uma construção cai, o que é que fica? Nada, pastor. Cai tudo, não fica nada. Fica o alicerce, irmão. Sabe qual é o significado disso? Futuca teu vizinho: você pode começar de novo. Você pode começar de novo, irmão. Sempre vai ter um lugar de onde a gente pode começar. Bartimeu perdeu a visão, mas ainda ficaram com ele a audição e a fala. Com a audição ele ouviu que Jesus passava, e com a fala ele gritou por Jesus. Então, com aquilo que ficou, o milagre aconteceu. Então, irmão, conselho de quem ama: para de ficar dizendo que tiraram tudo de você. Isso é mentira da sua alma. Para de dizer que tiraram tudo de você. Tiraram tudo de mim, tiraram tudo de mim.
Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus vai construir na sua vida será a partir do que restou. O que Deus vai construir na sua vida será a partir do que restou. E se você ficar olhando para trás, no relacionamento passado, escuta, você também pode perder quem está com você hoje. Aliás, talvez eu esteja pregando até para alguém que perdeu alguém justamente porque ficou olhando para o relacionamento passado. Te falei para ficar em casa vendo Fantástico, você não quis obedecer. Deixa uma coisa aqui com você. Se você não prestar atenção no que ficou, no que sobrou, acabará perdendo isso também. Tem gente, irmão, que joga fora amizade de anos por causa de uma mágoa. Tem gente que despreza pessoas que fizeram tudo em suas vidas, salvaram casamentos, instruíram, aconselharam, acompanharam em tudo, mas por causa de uma mágoa, joga essas pessoas fora da vida delas. Eu tenho uma amizade de 17 anos com o pastor Silvio. 17 anos, sabe o que é isso, irmão? 17 anos. Foi completado agora no início desse ano. Agora em janeiro completo 18 anos que eu conheço o pastor Silvio. Nós continuamos unidos, sabe por quê? Porque ele sempre participou da minha vida. Agora, vem perguntar para mim se a gente já teve alguns momentos de atrito, algumas mágoas. Claro, mas eu não vou jogar fora alguém tão importante para a minha vida. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Porque ele sempre esteve ao meu lado, nunca me abandonou. Aliás, irmão, vocês têm que ser gratos a ele, tá? E muito, tá bom? Porque vocês só me conhecem porque eu vim pregar aqui em Nova Venécia. Senão vocês nunca me viriam e eu também nunca viria vocês. Então, se tem algum culpado aqui, depois da irmã Penha Barreto, que orou bastante para eu vir, né, e outros irmãos aí, também é o pastor Silvio, tá? E outra, ele deu meu telefone para vocês, que nem o telefone eu dei. Né, irmã Neca da irmã Neta, aí, irmã Neta testemunha. Eu estava fugindo de vocês, irmãos. Mas que bom que eu não me mando, né, irmãos? Assim é bom demais. Tem gente que fica amarga a vida toda. É aquela pessoa que ninguém gosta de ficar perto dela, sabe por quê? Porque ela é amarga o tempo todo. O tempo todo ela só fala do que perdeu. E por que ela amarga o tempo todo? Porque ela está agarrada àquela perda. Foram injustos comigo. Não para com esse sentimento de amargura pelo que foi, pelo que você perdeu, e começa a valorizar, começa a ser grato com aquilo que ficou na sua vida. Tem gente que fica justificando a amargura, dizendo assim: as pessoas foram injustas comigo, as pessoas erraram comigo. Ei, Florzinha, bem-vindo à vida. Essa é a vida. As pessoas vão ser injustas comigo, as pessoas vão me magoar. Se eu quiser me magoar, eu vou ficar magoado. Bem-vindo à vida, Florzinha. Viu? Se você é homem, eu sou soldadinho. Tá? Essa é a vida, irmão. Nessa vida tem injustiça, nessa vida tem gente que vai fazer mal pra gente. Nessa vida vai ter gente que vai errar com a gente. Então pare de justificar a sua amargura dizendo que você tem razão de ficar assim. Ei, você não tem razão de ficar assim, porque Deus deixou algo na sua vida. Você não pode fazer nada pelo seu passado. Você não pode nem consertar seu passado, irmão. Nem 15 minutos atrás da sua vida você não pode consertar. Já teve essa sensação? Quando você bate o carro, você fala assim: puxa, por que eu não entrei naquela rua? Se eu tivesse atrasado a viagem, se eu tivesse adiantado, irmão, não dá, não rola, já bateu, foi. Agora você tem que fazer conta para levar um lanterneiro, irmão, simples. Amém? E outra, irmão, já viu como é que o policial faz justamente para ajudar nossas emoções? Ei, tira o carro daí, está atrapalhando o trânsito. Você está lá, todo choroso, bateu o carro, e o pessoal: bem, me tira esse troço daí, rapaz, tira esse negócio daí, já bateu, vai resolver. Quantos pode dizer amém? Há um amém doído aí, ó. Talvez, irmão, você seja alguém que os pais desprezaram, que a mãe rejeitou, que o marido abandonou. Mas escuta aqui, Deus deixou pessoas na sua vida. É aquela vovó, aquele tio, é aquele irmão, aquela irmã. Ficou alguém, irmão. E deixa eu falar uma coisa, irmão. Valorize essas pessoas. Valorize quem ficou na sua vida. Você está entendendo isso? Irmão, nós precisamos aprender uma coisa com Jacó, irmão. Isso aqui, meu Deus. Jacó, ele cuidava de um grande rebanho do seu sogro Labão. Presta atenção nisso aqui, irmão. E ele, as melhores ovelhas, as ovelhas gordas, aquelas, sabe, irmão, aquelas preciosas. Aí Labão, o sogro de Jacó, fala assim: me dá as ovelhas boas. Tu vai ficar só com as estrupiadas. Só com aquela que ninguém quer. Está lá na Bíblia, irmão, é só ler. Você vai ficar com todas as ovelhas que não presta. Me dá só o que é bom. Labão tira, é um lambão, né? Tira tudo da mão de Jacó. Aí Jacó fica com as ovelhas mirradas, as ovelhas feiosas, as ovelhas magrelas,
Agora pergunta que vale R$1 milhão, irmão. Algo extremamente curioso. Você viu Jacó reclamar das ovelhas que ficaram? Ajuda aí, irmão. Sim ou não? Jacó não reclama das ovelhas que ficaram. Jacó não reclama que as ovelhas eram magras, que as ovelhas eram feias. Jacó também não fica falando das ovelhas que tinham sido tiradas. Por quê? Porque Jacó valorizou o que ficou com ele. Porque Jacó entendia que é a partir do que ficou que Deus vai fazer um grande milagre. E sabe o que aconteceu com Jacó? A Bíblia diz que ele prosperou, que ele cresceu, que ele se tornou muito rico. Em Gênesis 30:43 está escrito: e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Então escute o seu pastor, pare de desprezar o que ficou. O que eu vou fazer com isso? Você eu não sei, mas Deus eu sei, um milagre. Um milagre. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, me apresentaram uma lista desse tamanho, de nomes de irmãos que saíram da igreja. E falaram: pastor, o senhor pode visitar essas pessoas? Eu falei: não posso. Ficaram meio chateados quando eu respondi isso. Falei: eu vou valorizar quem ficou, porque quem ficou pagou um preço para ficar. Quem saiu, saiu, mas quem ficou paga um preço por essa pessoa. Eu vou visitar primeiro as que ficaram, e se sobrar tempo eu vou visitar quem foi embora. Por quê, irmão? Porque eu sabia que eu tenho que contar com quem ficou, não com quem foi embora. Como é que você cuida do que restou? Agora tem mais meia hora de sermão, irmão. Não, eu estou brincando, eu acho que em 10 minutos eu termino. Você cuida do que restou, irmão, valorizando o que restou. A Bíblia diz em Atos 12 que os cristãos estavam perdendo pessoas, perdendo familiares, perdendo amigos. A Bíblia diz em Atos 12 que Herodes mandou matar Tiago, o irmão de João. Matou Tiago decapitado. E agora o pessoal prende Pedro. E aí, o que a Bíblia fala, irmão? O que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia diz que a igreja foi para casa de João Marcos, começou a orar por Pedro. Eles não lamentaram, não ficaram ocupados lamentando a perda de Tiago. Eles se ocuparam orando por Pedro que havia ficado. Quantos estão entendendo isso, irmão? Valorize o que ficou. Como é que você valoriza o que restou, irmão? Você valoriza dando prioridade. Valorize o que ficou com você, irmão. Priorize, está na sua mão. Procura aí o que ficou com você, vai, procura. Deixa eu só te adiantar, irmão. Não está atrás de você, não está lá atrás. Está na sua vida hoje. Está na sua vida hoje. Está na sua vida hoje. Tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. As oportunidades que podem mudar a sua vida hoje não estão atrás de você, estão na sua frente. O que é que você tem, irmão? O que é que você tem? Deixa eu te contar outra história. Multiplicação dos pães e peixes. Está lá Jesus. Jesus vai tirar férias com seus discípulos no lugar deserto. O povo descobre, manda o WhatsApp, reúne todo mundo, vai todo mundo para lá. Vai todo mundo para lá. Chega lá antes de Jesus ainda. Quando Jesus está desembarcando o barquinho, o povo já estava lá. E aí Jesus chega aquela multidão. O que é que Jesus faz? Muda a agenda dele, começa a pregar para aquelas pessoas. E ele prega. Depois vocês falam que eu demoro muito pregando. Jesus pregou até a noite, irmão. Pedro pregou até o dia amanhecer, irmão. E aí o que acontece? Chega os discípulos, olha para mim aqui. Chega os discípulos e fala assim para Jesus: Jesus, olha a preocupação dos discípulos. Jesus, eles reclamam de quê? Falta de recursos, excesso da quantidade de pessoas. Presta atenção nisso. Dificuldade logística, não tinha transporte para comprar pão e trazer para aquele povo. Aí os discípulos: Jesus, manda o povo embora, porque o lugar é complicado, já está anoitecendo, esse povo vai ficar com fome, a gente não tem dinheiro para bancar esse negócio, a gente não tem nada aqui. Senhor, manda o povo embora, esse local é um local inacessível, não tem como ninguém vir aqui fornecer nada para nós. Olha para cá, irmão. O que é que Jesus falou com eles? Filhos, o que é que vocês têm? Filhos, o que é que vocês têm? Eu imagino Pedro falando assim: esse mestre está com problema, já falei para ele da dificuldade. Filhos, o que é que vocês têm? Aí aparece alguém: não, a gente encontrou um garoto aqui, tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: ótimo, é com o que ficou que a gente vai fazer o milagre. Ei! É com o que ficou, ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno, não despreze. É o suficiente. Deixa eu te falar uma coisa: o milagre que Deus vai fazer na sua vida, Ele o fará a partir daquilo que restou.
Como é que você fortalece o que ficou, irmão? Olha para mim. Dando atenção para isso. Isso é foco. Deixa eu te dar uma pérola aqui, irmão. Segunda aqui para você ver. Já tiveram outras, vou te dar mais uma. Por isso que nós não podemos focar no que nós perdemos. Sabe por quê? Sabe por quê? O que nós focamos será fortalecido. O que nós focamos será fortalecido. Se você focar nas perdas, você vai fortalecer as perdas. Mas se você focar naquilo que ficou, você vai fortalecer aquilo que ficou. Amém ou não amém? Se você foca nas perdas, não perderá mais ainda. Mas se focarmos no que restou, isso pode crescer muito. Aleluia! A resposta da viúva Eliseu foi: tua serva não tem nada. Eu acredito, irmão, que no meio da fala dela, o Espírito Santo a fez lembrar o seguinte: tu está mentindo, ficou alguma coisa. Então deixa eu falar uma coisa, irmão. Pare de dizer que você não tem nada. Pare de dizer que você perdeu tudo. Quantos podem dizer o amém? Quanto mais foco você tiver no que restou, no que ficou, mais isso vai crescer. Então pare de dizer a você mesmo que você perdeu e comece a dizer: o que está comigo aqui, é com isso que eu vou prosperar, é com isso que eu vou crescer, é com isso que eu vou avançar. Agora, irmão, olha para mim aqui. Cruzei até as pernas agora. Quem fica dizendo que não tem, quando na verdade tem, perderá até o que sobrou. Quem fica dizendo que não tem, quando na verdade tem, até o que tem será tirado. Pastor, onde é que você arrumou essa heresia? Na Bíblia, nas palavras de Jesus. Agora, mas quem fica dizendo assim: eu tenho alguma coisa, ficou alguma coisa, eu vou cuidar do que ficou, ainda que seja pouco. Sabe o que a Bíblia diz? Mateus 25, 29. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Para. Tem um problema de escrito aqui. Como assim? A quem não tem, até o que tem será tirado. Ué, se não tem, como é que tem? Tá vendo, irmão? Tu lê a Bíblia igual um furacão, tá querendo bater o recorde de quantos capítulos por dia? Por isso que perde as pérolas. Bíblia não foi feita para ser lida assim não. Eu li 10 capítulos hoje. Tá, e aprendeu o que para sua vida? Tá praticando o que do que aprendeu? Você está entendendo, irmão? Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Se não tem, como é que vai tirar? Simples, é só ler a parábola. O sujeito que ganhou 1 talento, para ele 1 não era nada, é como se ele não tivesse. Mas ele tinha, mas ele dizia que não tinha. E você? Você tem e diz que não tem. Cuidado, porque aquele que não tem, porque ele diz que não tem, até o que tem será tirado. Você está entendendo isso? Se você está olhando porque você perdeu, esquecendo de valorizar o que ficou e fortalecer o que ficou, escute, até o que tem vai ser tirado. Olha aqui, irmão, viúva de Sarepta, catando graveto para comer o último bolo feito por ela, para ela e para o filho dela. Olha para mim, esquece os irmãos lá, ou esqueça os irmãos lá. Catando graveto, olha para cá, catando graveto. Tá ela lá. Elias aparece na vida dela. Deus fala com Elias assim: uma viúva vai te sustentar. Era tempo de seca, não estava chovendo, a mulher estava passando fome. Elias chega para ela e fala assim: ei mulher, o que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Sabe o que ela respondeu? Tua serva está aqui catando os últimos gravetos, porque só tem um punhado de farinha na vasilha e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer o último bolo para eu comer, meu filho comer, e nós vamos morrer. E o profeta diz, Elias diz: não, vai lá e traz o primeiro pedaço para mim, faz um bolo para mim. O que ela fez? Ela olhou para aquilo que tinha, o bolo era pequeno, só dava para ela e para o filho, mas ela falou assim: não, mas eu tenho, eu vou abençoar o profeta. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz: da vasilha
a farinha nunca acabou, da botija o azeite nunca terminou. Esse é o nosso Deus. Ei! Agora, irmão, a gente vai passar no fundo da agulha. Os irmãos estão ali tocando para dar uma sensação que vai acabar, irmão. Qual é o fundo da agulha, pastor? Você valoriza o que restou, aprendendo a parar de perder. Você valoriza o que restou, aprendendo a parar de perder. Você precisa aprender a parar de perder. Olhe para mim. Tem algumas almas que têm a tendência de se vitimar. Então, no último sermão que eu preguei, algumas pessoas me procuraram no final da celebração e falaram assim: pastor, que palavra, uau! Mas eu também ouvi de poucas pessoas que foram na contramão de tudo que foi pregado na semana passada. Algumas pessoas que se vitimizam tanto que elas não conseguiram raciocinar. E nós ouvimos essa semana que isso é uma das características da síndrome de Caim. A síndrome de Caim é que ele encara toda a disciplina como um castigo. Deus quer ensinar a gente a aprender com as consequências, mas a pessoa não aceita. Ela interpreta tudo como um castigo injusto. Ela não aprende, não assume, mas ela assume a postura de vítima. Te falei para você não vir nesse culto hoje. Agora veja, vou começar. Para quebrar o sistema da sua alma, eu vou te fazer uma pergunta. Quem saiu da sua vida, saiu por causa dos erros da pessoa que saiu ou por causa dos seus erros? Porque quando você ouviu semana passada dos abalos de Deus na nossa vida, você deve ter pensado assim: não foi Deus que abalou e tirou essa pessoa da minha vida. Tirou essa pessoa ou você expulsou essa pessoa da sua vida com as suas atitudes e seus erros? Te avisei. Para quebrar o sistema da sua alma, eu vou fazer outra pergunta. As pessoas que saíram da sua vida, saíram por suas ações, pelos seus erros ou pelos erros delas? Outra, as pessoas que saíram da sua vida, saiu porque Deus tirou ou porque você com seus erros as expulsou? Outra, o que pôs as pessoas para fora da sua vida, foram atitudes das pessoas ou as suas atitudes? Porque antes de você dizer assim, não, quem saiu, saiu, às vezes saiu pessoas preciosas da sua vida, que deveriam estar na sua vida hoje, e só não estão por causa dos erros que você cometeu. Então nesse caso, você não é a vítima. Vítima é quem saiu da sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa simples: pare de se vitimar e arrume a sua bagunça. Pare de se vitimar e arrume a sua bagunça. Conserte os seus erros, porque senão você vai continuar perdendo, e vai perder muito, e às vezes vai perder o que você não pode perder. Diga comigo: quem não admite erro não cresce. Você quer crescer, irmão? Comece admitindo os seus erros. Isso me faz lembrar do homem que fez a casa na areia. A casa na areia não possuía alicerce. E por que não possuía alicerce? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o homem não quis fazer. Pergunta óbvia, resposta óbvia. É simples, porque alguém que começa algo errado, vai dar errado. Mas se insiste em fazer as coisas do mesmo jeito, vai trazer sérios prejuízos. Então é simples: conserte os erros que fizeram você perder. Não repita os mesmos erros que fizeram com que você perdesse o que você perdeu. Como estou entendendo isso? Porque tem muita gente que justifica assim: não, Deus tirou todo aquele dinheiro da minha vida porque Deus sabia o que vinha lá na frente. Não, tirou por causa dos erros que você cometeu. Deus não tem prazer que ninguém perca nada, irmão. Prazer não. Agora escute, eu vejo mães que choram porque tal e tal filho não quis ficar com ela, que não liga, não dá atenção, só que acaba se esquecendo de quem foi que acolheu, do filho, da filha que decidiu ficar perto, que decidiu abrir mão, sabe? Quem foi aquela que está com ela até hoje? Eu quero te fazer uma pergunta: você já deu um presente para sua filha que resolveu ficar com você? Deixa eu te falar uma coisa: valorize o que ficou com você. Talvez você não tenha ideia, mas a pessoa ou as pessoas que ficaram com você
podem ter se cansado pelo tanto de esforço que fizeram para ficar perto de você. Um esforço tremendo por terem aberto mão de alguma coisa para ficar com você. Eu me lembro de Itai, não o meu filho, mas o Itai da Bíblia. Itai era um desterrado, não tinha terra, foi expulso de Gate. Itai chega até Davi, se refugia na caverna de Adulão junto com Davi. E aí Davi treina Itai, trabalha com Itai. Itai agora tem família em Jerusalém. Agora Davi está fugindo de Absalão, seu filho, anos e anos depois. Itai chega com a sua bagagem perto de Davi e diz: Davi, estou aqui. E Davi fala: não, Itai, essa guerra não é sua. Você já tem família, sua vida já está toda organizada. Fica lá, fica lá. Itai olha para ele e fala assim: Davi, eu vou com você. Não importa onde eu vá parar. O que importa é que eu estou com você, seja para morrer ou para viver. Sabe o que é isso, irmão? Itai não poderia se esquecer de tudo que Davi fez com ele. De quem você está esquecendo? Que tem feito tudo por você, que tem cuidado de você, que tem se preocupado com você, a quem você tem valorizado. É quando um filho para numa prisão, é que ele descobre o valor da mãe que ele tem. E os amigos da maconha, das farras, nem sequer se preocupam em saber como ele está. Eu olho para essa jovem, Heidman. Quando eu estava na escola, ela estava cercada de amigas na escola. Eu fico me perguntando: onde está todo mundo agora? Quantos estão entendendo isso? Deixa eu te falar uma coisa: o diabo vai fazer de tudo para lembrar que você perdeu. Porque o que ele realmente quer é matar o que ficou. O diabo vai fazer de tudo para ficar sempre lembrando você o que você perdeu. Sabe por quê? Porque ele quer matar o que ficou. Deixa eu te falar uma coisa, futuca teu vizinho, diga para ele: o que ficou na sua vida tem valor. O que ficou na sua vida é muito valioso. O diabo sabe disso. E é exatamente por isso que o diabo quer matar. Por quê? Porque o que ficou na sua vida é suficientemente poderoso para te fazer crescer e brilhar. E deixa eu te falar uma coisa, garota. Então, se você é garoto, não fica olhando para mim agora, relaxa. Eu quero falar com as garotas. Tem garota que perde relacionamento, tem mulher que perde casamento, e depois elas querem brilhar com bumbum. Coloca roupa curta, quer atrair. Deixa eu falar uma coisa: quem brilha com bumbum é vagalume. Você tem que brilhar com o seu caráter. Você tem que brilhar com a vida de Deus. Se valoriza, menina. Pronto, falei, hashtag fica a dica. O que ficou na sua vida precisa da sua atenção e do seu tempo. Deus nunca vai te abençoar com aquilo que você perdeu. Deus vai te abençoar com aquilo que você tem, com aquilo que está nas suas mãos. E eu pergunto para você nessa noite: o que é que você tem nas suas mãos? Deus chegou até Moisés. Moisés era do Egito, e ele perdeu a espada quando fugia de Faraó. E o que é que restou para Moisés? Um cajado. O que é que Deus pergunta para Moisés? O que é que você tem na mão? O que é que Moisés respondeu? Eu? Uma vara, um cajado. E Deus falou: é com isso que eu vou fazer o milagre. É com isso que o mar vai se abrir. É com isso que Faraó vai se render. É com isso que a bênção virá. É com isso que o milagre vai acontecer. É com aquilo que está nas suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, para encerrar. Apocalipse 3:2 diz: fortaleça o que resta e que estava para morrer. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Jesus está falando com a igreja. A igreja da Ásia, uma das 7 igrejas. E Jesus está dizendo: vocês precisam fortalecer o que resta. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo massacrados, e eles estavam tão envolvidos com as perdas. Mas Jesus falou: tem algo que ficou, e vocês precisam fortalecer o que ficou antes que isso morra. Tem gente aqui que só tem um pouquinho de esperança. Então deixa eu dar um conselho de quem ama: fortaleça essa esperança antes que ela morra. Pastor, eu estou na igreja, eu estou desanimado, mas eu ainda tenho vontade de vir aqui. Então fortaleça essa vontade antes que ela morra. Pastor, eu só tenho um pouquinho de fé. Ok,
Deus é perito em pegar coisas que são poucas e fazer delas um milagre e uma multidão. Aleluia. Fique tranquilo, Deus sabe o que fazer com isso. O que você precisa fazer é entregar nas mãos dele. O menininho com 5 pães e 2 peixinhos entregou nas mãos de Jesus. Escute, se você quer guardar mesmo o que você tem, se você quer fortalecer o que você tem, você precisa pegar isso e colocar tudo nas mãos do Senhor. Talvez você tenha na sua vida um pouquinho de amizade com uma pessoa com quem você tinha muita amizade. Fortaleça isso. Aproxime, faça pontes, encurte distâncias, crie ambientes, crie situações. Quando você está entendendo essa palavra? Coloque teu casamento nas mãos de Jesus. Coloque o que restou da tua fé nas mãos de Jesus. Coloque o que restou nas mãos de Jesus. Coloque. Agora olhe para quem ficou com você. Olhe para quem sempre esteve com você e valorize essa pessoa. Pode ser um pastor, pode ser um discipulador, pode ser um líder de célula, pode ser a sua igreja, pode ser um dos seus irmãos, mas valorize essas pessoas, honre essas pessoas e invista nessas pessoas. Para quê? Para que cresça ainda mais o seu relacionamento com elas. Quantos podem dizer amém? Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Você entende isso? Não, você não entende isso, porque se você entendesse isso, você estaria agora beijando, abraçando a sua esposa, abraçando seus filhos, abraçando seus amigos, abraçando seus irmãos. Você não estaria sentado olhando para mim agora. Você se levantaria, correria para alguém e diria: obrigado, obrigado, eu quero fortalecer o que ficou, eu quero fortalecer o que restou, eu quero que a gente esteja junto. Fortaleça, fortaleça. Agradeça a Deus pela sua família, pela sua esposa, pelo seu pastor, pela sua igreja. Eu não estou vendo você ser grato. Seja grato.